Muito bom dia, Almir Cesar Filho. Gostou? Muito bom dia, Antônio Espada Figueiredo. Bom dia a todos. Satisfação falar com vocês ao vivo. Como é que estão? Hoje é um dia nublado aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, dia 30 de julho de 2019. É contigo, Antônio. Nós vamos aqui, então, o destaque, acho que o Almir não viu a vinheta, mas tudo certo. Ou não gostou. Não ouvi, não. Não deu para ouvir. Não deu o retorno estava baixo. Tá bom. Deve estar bonita, deve estar bacana. O destaque aqui do Almir Cesar Filho, no Economia Fácil de hoje, já tem gente aqui, ó. O Nelson Carneiro está ouvindo aqui o Almir Cesar Filho. Confiança da indústria atinge menor nível desde outubro de 2018. É com você, Almir. Então, Antônio, eu separei esse destaque, nossa consultoria diária de economia, mas diferente das consultorias que tem no mercado, a gente quer justamente aquilo que interessa ao trabalhador e à trabalhadora, não o grande capital e principalmente o especulador. É comum no mercado apurar qual é a expectativa de vários segmentos empresariais com relação à economia, o que eles estão achando do clima econômico, se ele pretende investir. Então é comum a gente ver no noticiário econômico pesquisas que medem o otimismo dos empresários. Isso é uma tentativa de prever como vai ser a dinâmica na economia nos próximos meses, porque empresários otimistas tendem a investir. Se tem investimento, você tem contratação de funcionários, você tem ampliação da produção, né? E ampliação da produção, ampliação também do consumo, porque quando você produz, você está consumindo matérias-primas, insumos de outros segmentos da economia. Então, é uma tentativa de se antecipar, inclusive, ao crescimento da economia. No final do ano passado, houve uma reversão nas expectativas dos empresários e que estavam pessimistas, né, com relação à economia e passaram a ter uma expectativa positiva, principalmente depois do primeiro turno da eleição. A vitória do candidato Jair Bolsonaro foi embalada com um clima de otimismo, porque se entendiam que haveria uma mudança da política econômica, por um lado, era um candidato outside, por fora da classe empresarial, e havia o estofo do apoio por parte de vários setores do mercado financeiro, especialmente reforçada pela figura do Paulo Guedes, né, que era um banqueiro e se propunha a aplicar uma agenda neoliberal de abertura, entre aspas, da economia, privatizações e principalmente de reformas na legislação, reformas essas taxadas de neoliberais pelos opositores. Então, principalmente o setor dos grandes empresários se colocou muito otimista com a economia brasileira, e especialmente o mercado financeiro, mas não só, até setores da indústria também, a despeito se as políticas neoliberais teriam um efeito prático negativo sobre a atividade desse setor da economia, né? Porque o retrospecto geral mostra sempre impacto negativo, não sobre a indústria, a todas as rodadas de aplicação da agenda neoliberal. Mas na prática o que aconteceu foi, em termos práticos, assim, a vitória do Bolsonaro, os anúncios de medidas que ele pretendia fazer, foi ao contrário, foi justamente um otimismo por parte dos empresários. Esse otimismo, nos primeiros meses do governo, foi inclusive se consolidando, mas já a partir de uns 4 meses atrás houve um processo de nova inversão. Então, passou-se a ter mês após mês uma queda
uma queda do otimismo. E, novamente, o último registro é de mais uma queda no otimismo da atividade econômica. Basicamente, hoje, só 1 em cada 4 empresários na indústria estão otimistas com a economia brasileira. E aí, inclusive, se refletindo nas perguntas, quando falou, vocês irão investir nos próximos meses? Boa parte, mesmo os otimistas, dizem que não vão investir nos próximos meses. Então, que é uma segunda pergunta, né? E que talvez seja até mais relevante que a primeira, embora o noticiário econômico chame menos atenção para ela. É importante também colocar que boa parte dessas pesquisas ela também segmenta pelo tamanho da empresa do ramo que está sendo pesquisado, no caso do ramo industrial, perguntando, né? Por que uma pergunta é importante, o tamanho da empresa? Porque 80% dos empregos na economia brasileira não são gerados pelas grandes empresas, sim pelas micro e pequenas empresas. Então é importante perguntar para o micro e pequeno empresário se ele vai investir nos próximos meses e se ele está otimista com a economia. E é justamente o setor da economia econômico que está mais pessimista é o micro e o pequeno empresário, ao contrário dos grandes que são bem mais otimistas. E por fim, também é importante a gente destacar aqui uma outra pergunta, na verdade, uma outra pesquisa que está sendo divulgada junto com essa, que está medindo o estoque e também a capacidade, a ocupação da capacidade instalada das empresas no setor industrial. Essa é uma notícia positiva, mas contraditória, porque a capacidade instalada das empresas está bem mais ocupada, quer dizer, as empresas aumentaram o uso da sua capacidade instalada, mas isso, por si só, frequentemente é taxada de uma notícia positiva, porque significa que as empresas estão produzindo, né, estão usando seus fatores de produção, suas fábricas, seus funcionários, uma carga considerável. Só que, pelos outros indicadores também da capacidade instalada, significa que, muito possivelmente, a capacidade instalada na economia diminuiu. Muitas empresas venderam equipamentos ou modernizaram, mas sem aumentar a capacidade total da produção, fizeram uma modernização para reduzir custos, né? E o resultado é que a capacidade instalada está sendo melhor aproveitada, sem gerar uma maior produção e principalmente mais contratação de funcionários. E lembrando, mais contratação de funcionários é consumo, né? Faturamento das empresas, porque as pessoas consomem quando elas têm emprego, quando elas têm renda. Então, essas duas notícias que eu dei para vocês não são notícias, apesar dessa segunda ser em parte positiva e parte negativa, não são notícias animadoras do cenário econômico. E reforço que a gente tinha dito há vários meses, a gente vem dizendo há vários meses. À medida que o governo focou só na aprovação da reforma da Previdência, negligenciando qualquer outra medida econômica, focando também apenas no ajuste fiscal, a economia brasileira, por si só, com a reforma da Previdência e com o ajuste fiscal, não recuperaria por si mesmo. Ambas não são condições suficientes, muito menos necessárias para a retomada do crescimento econômico no Brasil. Então, nós perdemos muitos meses com medidas inócuas, ineficazes, e o resultado manifesta agora não só com baixa crescimento da economia e também com o aumento do desemprego. Na verdade, o aumento do desemprego e a retração na economia é gerada porque os empresários não investem. E não investem porque não veem
crescimento na própria economia. E também o faturamento deles, as vendas estão em queda ou congeladas. E, por outro lado, o governo também não investe, não estimulando a economia, não saindo dessa letargia, dessa paralisia, não dando um empurrão na economia. Então, nós seguimos num ciclo bem difícil, um círculo vicioso de decrescimento ou de estagnação na nossa economia, sem nenhuma ação concreta por parte do governo que poderia reverter, nem mesmo reverter as expectativas dos empresários. O governo está conseguindo fazer nesse momento. E quando, daqui a alguns meses, ou principalmente a partir daqui a alguns anos, quando os efeitos práticos da reforma da Previdência começarem a impactar a nossa economia, nós vamos ver que tudo que o governo Bolsonaro fez em 2019 foi muito ruim para a economia brasileira. Eu acho que se não houver um grande chocalho, uma grande sacudida, né, na economia brasileira, o governo vai seguir livre para continuar aplicando essas medidas. Uma outra possibilidade para evitar o desastre total é as mobilizações da classe trabalhadora, nos sindicatos, nos movimentos sociais. À medida que os trabalhadores estão perdendo direitos, eles vão às ruas, né? Então, eu sugiro aos nossos ouvintes a justamente se ingressar nos sindicatos, participar dos atos contra a reforma da Previdência, porque, ao contrário do que o governo diz, nós podemos estar indo para uma situação ainda pior da economia brasileira, em termos práticos. Hoje, o setor único que está ganhando muito dinheiro são os banqueiros e vão seguir ganhando as nossas custas, as custas do pequeno empresário, a custa do trabalhador assalariado, do trabalhador por conta própria, né? Nos roubando na taxa de juros, nos roubando nas tarifas, nos roubando com a dívida pública. Então, Antônio, eu fico por aqui, já, agradecer aos ouvintes, como sempre pedir para quem nos assiste. Tem uma participação aqui, Almir, posso ler para você? Pode falar, pode. Tem a ver com essa questão aí do Felipe Santa Cruz, né, sendo atacado a memória aí do pai dele, né, o Fernando Santa Cruz, morto no período da ditadura. Declaração ontem do presidente Jair Bolsonaro. Ele diz assim, o Clóvis Souza, a política, aí, vide caso Fernando Santa Cruz, para você é como se deixar uma cortina de fumaça diante das questões econômicas? Eu acho, assim, as duas coisas são verdadeiras. O Bolsonaro faz um ataque em várias frentes. São ataques verdadeiros, que têm até impacto, porque ele não quer manchar a honra dos seus oponentes, mesmo aqueles oponentes que não estão vivos nesse momento, né? O Felipe Santa Cruz, dirigindo a OAB, lidera uma entidade, uma importante entidade, que vem criticando e se colocando contra várias dessas medidas do governo Bolsonaro, tanto medidas no plano econômico quanto medidas no plano dos direitos humanos. A retórica do Bolsonaro, ela não é só uma retórica para criar factoides que desarranjem, mas para criar também uma voz de comando que faz com que as hordas bolsonaristas gastem muito tempo se mobilizando contra esses inimigos de Bolsonaro. Isso faz com que, realmente, os movimentos sociais, a sociedade, os segmentos da sociedade civil que fazem a oposição ao Bolsonaro, gastem tempo e energia travando polêmicas com o bolsonarismo. Enquanto, em paralelo, né, outro setor
outro setor do governo vai tentando implementar ataques, tanto econômicos quanto aos direitos sociais, né, aos direitos humanos também. Então, eu reafirmo algo que eu já postei nas minhas redes pessoais, né, nas minhas redes sociais pessoais, que a gente deveria focar menos no embate da oratória e mais em termos práticos. Se nós somos contrários ao que o conteúdo da fala do Bolsonaro, nós deveríamos nos mobilizar para os efeitos práticos da fala do Bolsonaro muito mais do que na retórica. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento contra a questão dos direitos humanos, né? Contra a criação de uma mentira em torno da ditadura militar, que a ditadura militar não existiu, que a ditadura militar não prendeu e não matou, né? Nós, durante o governo Dilma, não fizemos nada contra os criminosos da ditadura, né? Diferentemente de outros países, até nossos vizinhos, que procuraram apurar os crimes, procuraram prender os criminosos da ditadura militar. Então, eu acho que a gente tem que partir para ações concretas, ações mais efetivas do que perder tempo com a oratória. Por outro lado, quando ele também ataca em muitas frentes, o Bolsonaro, uma nos direitos humanos, faz com que a gente gaste também energia e não consiga atuar também na frente econômica, no fronte econômico. Mas eu acho que são dois frontes, e isso combina. Cada ataque ao direito humano ajuda a legitimar também um ataque ao direito econômico. Por outro lado, eu acho que a gente tem que parar de perder tempo na retórica e mais na ação. Protesto, mobilização, petição, né? E menos tempo nas redes sociais, a cada polêmica que ele coloca, tá? Bolsonaro, por exemplo, extinguiu os conselhos, os colegiados de controle social. Para a política pública tem um conselho de política de controle social, né? Então, Política de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele extinguiu o CONSEA. Bolsonaro fez uma fala muito ruim sobre não existe fome no Brasil, né? As pessoas perderam mais tempo tentando rebater essa fala do que lutar pela reinstalação do CONSEA, que era uma instância que a sociedade civil e também autoridades poderiam debater as políticas públicas e emitir ordens para que as políticas públicas se efetivassem no campo da segurança alimentar e nutricional. Então, menos retórica, menos polêmica na imprensa, nas redes sociais, e mais ações concretas, certo? É uma batalha muito fronte. Eu acho que todos os frontes são importantes. É claro que a gente tem que estabelecer uma hierarquia. Tem frontes mais importantes e frontes menos importantes. Todos são relevantes, certo? Mas em algum momento a gente tem que enfrentar mais um, outro menos outro. Outra coisa é a batalha. Menos batalha de oratória, mais batalhas concretas na defesa dos interesses dos trabalhadores, nas várias modalidades de interesse dos trabalhadores que temos pela frente, né? Seja os direitos econômicos, seja os direitos civis, direitos humanos de maneira geral. Tá bom, Antônio? Pois não? Almir, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, Antônio. Como sempre, pedi aos nossos ouvintes, a gente está transmitindo em live, conseguiu transmitir em live hoje? Conseguimos. Então, tem bastante gente aqui, ó. Opa, pedi aos nossos ouvintes que estão na live para curtir e compartilhar, por favor, tá bom? Para fortalecer o projeto, para a gente poder conseguir burlar a limitação dos algoritmos do Facebook. E, é claro, seguir ouvindo a programação da Censura Livre Web Rádio, né? Pelo nosso site, o www.clr.com.br,
clwebradio.com, clwebradio.com, ou baixar nossos aplicativos, né? Nosso aplicativo exclusivo, no smartphone, que você permite ouvir toda a nossa programação, acessar nossas redes sociais, o nosso site, interagir com a gente, ou ouvir nossa programação pelos aplicativos de rádio online, né? Como o iRádios e os Radionet, que você também pode baixar nas lojas virtuais, a Play Store, por exemplo. Tá bom, Antônio? Por fim, Oi? Pode concluir. Não, por fim, convidar nossos ouvintes a também que dúvidas, críticas e sugestões, deixar nas nossas redes sociais um comentário, ou enviar mensagem para o nosso WhatsApp, ou mandar um e-mail para economiafácil@gmail.com, tá bom? Então, até amanhã, às 8h30 da manhã, se tudo der certo, né? Programação ao vivo é assim mesmo, né? E quinta-feira, às 8 da noite, o Economia é Fácil, versão estendida, 1 hora, que a gente trata um único tema e tenta destrinchá-lo para buscar aquilo que interessa ao trabalhador e à trabalhadora. Muito obrigado, Almir. Um bom dia para você. Obrigado, Antônio. Obrigado, meu amigo ouvinte. Obrigado, minha amiga ouvinte. Até amanhã. Você acompanhou aí o Boletim Censura Livre, versão reduzida, na apresentação do economista Almir Cesar Filho. Daqui a pouco vamos ter a participação aqui na Web Rádio Censura Livre do vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, o Cid Benjamin. Cid Benjamin, que é da ABI, e ele vai falar, entre outros assuntos, sobre a homenagem ao fundador, um dos fundadores do site Intercept Brasil, que será homenageado hoje lá na ABI, à noite. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.